e principalmente aos nossos convidados dessa roda de conversa. Ela é intitulada Experiências de Aprendizado da Língua Portuguesa no Brasil, Desafios em Contexto de Pandemia. E o objetivo dessa conversa é dar voz às experiências dos alunos em mobilidade internacional, como é o caso do agronômico e da Laura, e também a imigrantes, que é o caso da Eves, que vai falar posteriormente, para que eles possam nos contar quais desafios eles têm enfrentado para aprender o português nesse contexto de aulas virtuais em plena pandemia. Para isso, o objetivo é uma conversa informal, né? Não tem nada formal, então para que eles possam se apresentar inicialmente, contar um pouco para a gente como foi a decisão de vir para o Brasil, por que o Brasil, quando da chegada, como é que se passou, se já conheciam a língua anteriormente ou não, e uma vez dado esse contexto, como é que tem sido a aprendizagem através das aulas virtuais, tá bem? Então, o agronômico já está aqui com a gente, eu vou passar a palavra a ele, para que ele possa se apresentar e começar a contar um pouquinho dessas experiências, tá bem? Agronômico, pode abrir o seu áudio, querido? Tudo bem? Você me ouve? Boa tarde, Boa professora. Tudo tarde. bem? Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, em nome dos meus colegas e de todos que estão participando. Eu quero agradecer mais uma vez você ter aceito o convite. Acho muito importante você contar para todos nós como é que tem sido esse momento aqui na sua vida. Tá bem? Sim. Então Ah, pode falar. a mim para agradecer a vocês pelo convite. E eu acho que é muito bom para compartilhar minha história com vocês. Sim, sim, querido. Então, Se hum, apresenta, conta de onde você vem, fala um pouquinho para a gente. ok. Vocês já sabem que meu nome é Agronomi Paulo. Eu sou do Haiti. Eu venho na parte sul do país. E se você conhece bem a história da decolonização da América Latina, e foi nesta região do meu país que Simão Bolívar foi recebido, onde ele recebeu armas e munições para lutar contra os colonos e libertar a maior parte da América Latina. E às vezes, quando eu cheguei aqui no Brasil, há pessoas aqui que não sabem onde fica o Haiti. E às vezes eles pensam que sou um africano, por causa da cor da minha pele. Na verdade, os haitianos são descendentes de africanos e europeus, e Haiti se fica no Mar do Caribe e faz parte das Grandes Antilhas, junto com Cuba, Jamaica e Porto Rico. E posso dizer que somos uma ex-colônia francesa. Nós somos a primeira república negra do mundo. Um, Somos também o primeiro exército indígena a ter derrotado o exército de Napoleão Bonaparte. E foi em 18 de novembro de
1803. Na verdade, é uma derrota que não se fala, mas que foi bem feita no Haiti. Para começar a minha história aqui no Brasil, minha experiência no Brasil, quando eu cheguei aqui, em 22 de fevereiro desse ano, em meio à expansão da pandemia. E como você já sabe, eu sou bolsista internacional e do programa de bolsas de estudos da OEA. E estou fazendo um mestrado em agronomia na área de mecanização agrícola, como o professor Cleiton Batista de Alvarenga, como coordenador ou orientador. E, infelizmente, quando eu cheguei aqui, não tenho tido interação suficiente com as pessoas para poder aproveitar a oportunidade de aprender português. Mas desde Haiti eu aprendi as saudações de sempre, como me apresentar. Mas na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, senti que tinha esquecido tudo, porque as pessoas não me entendiam quando eu falava e eu tinha mais sotaque espanhol, porque Haiti tem fronteiras com a República Dominicana, então eu aprendi algumas palavras em espanhol. E na realidade, eu tinha muitas dificuldades. Eu até pensava que não conseguia falar português, porque parecia realmente difícil para mim. E não só para falar, mas também para entender. E me lembro que eu morava em uma casa com, todas as pessoas na casa são brasileiras. E tive dificuldades para interagir com elas porque não nos entendemos. E mas pouco a pouco comecei minha adaptação e eu usei ferramentas online para traduzir o que eu queria dizer, mas infelizmente eles não entenderam, eles não entenderam como eu falei e mim também. Eles também não entenderam minhas perguntas e eu não entendi suas respostas também. E eu falei com meu coordenador e ele me aconselhou a fazer cursos de português online. E eu hesitei no início porque achei que não seria muito vantajoso para a minha rápida aprendizagem do português. E primeiro eu tive um curso com a professora Erika. Esse curso foi oferecido pela UFO. Aprendi o básico da gramática e a esse nível não tive grandes dificuldades, porque eu falo francês e as regras gramaticais são quase as mesmas. E também eu descobri que há quase semelhança na escrita dos dois idiomas. E isso me ajuda muito a progredir na minha aprendizagem. E às vezes prefiro me comunicar por escrito porque parece mais fácil para mim. E depois tive duas aulas com a professora Isabela Campos.
da UFO, mas tive que abandonar delas porque não tinha o nível suficiente para entender essa aula. E, ao mesmo tempo, me inscrevi em um curso online com escola de idiomas, uma escola que fica no Paraná, e com a qual eu tinha um certificado. E foi quando comecei a me expressar mais ou menos bem em português. E no curso, rapidamente compreendi que tinha que avançar, progredir. Mesmo que eu falo errado, o mais importante é correr riscos, ser corrigido quando falar errado e corrigir-se também. E eu lembro uma outra dificuldade com a idioma é a diferença de pronunciação entre as regiões do Brasil. Isso me confundiu muito, porque a pronunciação aqui no Minas Gerais é um pouco diferente da pronunciação da maneira que a gente na parte nordeste fala o português. E qual outra dificuldade? Sim, tem uma outra dificuldade quando eu cheguei aqui no Brasil, é um problema com a cozinha brasileira. E até agora não fui capaz de me adaptar totalmente. E esses são praticamente os pratos que encontro no Haiti, mas eles não têm os mesmos sabores. E, na verdade, para essas razões, eu faço minha própria comida. E eu lembro que a primeira vez quando eu cheguei aqui, eu tinha um problema com o meu estômago. E eu acho que são todas as dificuldades que eu encontrei aqui no Brasil até agora. E obrigado por escutar. E foi um prazer para mim de compartilhar minha história com você. Querido, é muito bom escutar todas as suas colocações e talvez a sua questão de estômago também tenha sido nervoso, né? Juntando com Uhum. a não adaptação à comida, né? Sim, E às vezes as comidas têm muito sal e às vezes não tem. você sabe que você está em Uberlândia, é isso? Está em Ah, Uberlândia não, agora agora. mesmo não, eu estou em Campinas agora. Agora em Campinas. É Uhum. porque cada região ela é diferente, né? A comida também um pouco. A Minas tem uma gastronomia muito particular também. Pode ser isso. Mas de toda forma é natural esse estranhamento. E me conta uma coisa, quando você chegou, como foi a recepção dos colegas com você? Receberam você bem? Você teve um problema de comunicação, eu entendi. Eles não entendiam o que você falava e você não entendia a resposta, né? E você Foi, tentou outra língua no início para se comunicar? sim, sim. A recepção foi muito bem. E a primeira vez que eu encontrei meu orientador, nós falamos com ferramentas online.
Quando Uhum. eu queria dizer alguma coisa, eu traduzir na internet, e ele traduzir na internet, e então nós entendemos. Entendo. E eu usei inglês no aeroporto, porque felizmente no aeroporto tem pessoas que falam inglês, e eu conversei com eles, e eles me ajudam, me ajudam também. Entendo. E agora você acha que você está conseguindo lidar melhor com as plataformas e com o estudo online agora? Sim, sim, uhum, sim. E eu queria elogiar, acho que você está falando bem o português, a gente entende perfeitamente o que você fala, e gostaria de compartilhar com quem está assistindo que já tive a oportunidade de ler trabalhos do agronoma na escrita, e ele escreve muito bem, de fato, é por isso que ele diz até que prefere se comunicar pela Sim, escrita. uhum, é, é uma pessoa muito sensível, e acho que por isso que nós o convidamos, pela contribuição que ele poderia dar, pela experiência que ele tem passado e toda a busca pessoal dele de tentar aprender o português e vencer as dificuldades, as barreiras com a língua, com a cultura, né, com a gastronomia, com o isolamento social nesse uhum, momento, o planeta todo em grande sofrimento, e você tendo também, sendo que o ideal seria se expor para interagir e não pode em função da pandemia. Então, você está de parabéns. Desde já, você está de parabéns. Dou os meus parabéns a você por todo o seu trabalho, pela sua dedicação. Eu sou a orientadora da professora Isabela, e ela tem uma imensa satisfação de ter você como aluno. Então, muito obrigada por confiar nos nossos cursos e na UFO, de ter escolhido a UFO. Você não comentou por que você escolheu o Brasil e a UFO lá antes de você vir. Como foi essa escolha? Ok, antes, obrigado vocês. E eu sou fã do equipe do Brasil. Quase a totalidade da população haitiana é está fã do equipe do Brasil, porque é um país que os haitianos gostam muito. E eu lembro quando deve escolher uma universidade para estudar, e na verdade eu não conheci muito bem a Universidade Federal de Uberlândia. Mas eu fiz algumas pesquisas sobre o internet para saber qual é a cidade no Brasil, não mais linda, mas qual é a cidade mais tranquila, onde a qualidade da vida seria muito bem para mim. E então eu escolhi a Universidade Federal de Uberlândia. Foi minha primeira escolha, e graças a Deus os responsáveis do programa da OEA, ah, eles concordam, e eles aceitam que eu venha aqui na Universidade Federal de Uberlândia.
Seu microfone. Tá desligado. Telefone desligado. E agora, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, ok. Eu acho que... é, um momento. Desde aí, Haiti, eu aprendi que aqui no Brasil tem muitas dificuldades no termo de desenvolvimento econômico no país. E me disse que as regiões da parte do sul do país são mais desenvolvidos que as outras. E é uma das razões que eu escolhi uma universidade na parte do sul do Brasil. entendo. Tá bem, querido. Que bom que você está feliz e está satisfeito, né? Fico contente. Sim. Então, eu vou passar a palavra para a Laura e peço aos convidados que guardem aí as suas perguntas para o final, para os três que vão falar. Então, depois eu abro para perguntas que vocês queiram fazer para o agronômico, tá bem? Obrigada mais uma vez, querido. Então, eu chamo agora... Obrigado a vocês. Oi, amor. Então, eu chamo agora a Laura da Colômbia. Laura, você está por aí, minha linda? Sim, oi. Escuta. Oi, querida. Você não quer aparecer para a gente conhecer o seu rosto? Aí, Sim, obrigada. aí obrigada. Obrigada. Mas eu não sei se com a luz. Não, tá ótimo. A gente está tá te bom. vendo. Tá tudo bem, não se preocupe. Então, fique à vontade, meu amor, para contar um pouco da sua história, como foi a chegada, como foi essa escolha para a UFO, enfim, e todas as suas experiências agora na pandemia com as aulas de português, as suas expectativas, os seus medos, as suas ansiedades, enfim, tudo. Fica à vontade para você dar o seu depoimento, tá bem? Tá bom, obrigada. Então, eu vou começar falando que para mim, eu acho que é uma das pessoas que mais ha tenido dificuldades para aprender português aqui no Brasil, por muitas razões. Então, eu sou da Colômbia, eu sou da uma cidade que se chama Ibagué, Tolima, no centro da Colômbia. Eu sou bióloga, estudei no Tolima, Universidade do Tolima, e vim fazer meu mestrado em Biologia Celular Estrutural na UFO. Eu vim por la OEA também, ay, eu não lembro o nome dele. Bueno, es una razón porque no aprendo fácil portugués, porque todo es quiso. Então, eu sou bióloga e Brasil é um dos países que tem mais coisas e oportunidades na investigação em Latinoamérica. E toda a minha vida sonhei com Brasil porque, aparte de que tem muita coisa para estudar, oportunidade, meu país eu tenho que pagar se eu quero fazer um mestrado, aqui não. Então, aqui eu tenho a oportunidade de aprender muita coisa e é um país muito lindo, tem muita coisa, muita cultura e eu sempre quis vir a Brasil. Português eu não sabia falar nem nada. Como fala não? Procurei quando disseram, Laura está listado. Então, porque eu tenho problemas com os idiomas, toda a minha vida estudei inglês, mas não deu muito certo. Então, eu acho que quando as pessoas vêm a Brasil, porque na OEA eles não falam que a gente precisa saber falar português. Você não precisa falar português, eles falam. Então, espanhol, português é muito similar. Eu escutava músicas e dava para entender algumas coisas. Então, não fiquei preocupada por isso. Quando eu cheguei, eu tinha uma amiga da Colômbia e ela falou para mim, não, Laura, não te preocupes,
Fique tranquila que em 3 meses você vai entender e falar tudo certinho, aí vai aprendendo, a UFO dá certos cursos e tal. E eu, tá bom, tranquila. Quando eu cheguei, ela falou para mim, bueno, Laura, você vai ter que falar onde fica ônibus para mudar de aeroporto. E eu, tá bom. Quando eu cheguei, eu não entendia nada. E as pessoas não entendiam nada do que eu falava. Al final, eu falei porto, inglês, espanhol. Porque nesses momentos sí pude falar por inglês. Então, aí, minha primeira experiência. Mas aí iniciou meu outro problema, e é que aqui em Uberlândia eu tenho uma turma grande de estrangeiros. E agora eu moro em um pensionato só com estrangeiros que falam espanhol. Quando iniciou a pandemia, eu já não tinha com quem falar português. E eu, oh meu Deus, nunca vou aprender a falar português. Porque, com quem? Então, como que eu fiquei muito triste, porque a pandemia não permitia ter aulas com quem uno comparte, fala com pessoas de aqui de Brasil, tudo online. As aulas em la UFU iniciaram em agosto. Então, todo esse tempo eu ficava em casa, falando espanhol, eu esquecia que ficava em Brasil, eu só falava português no Uber e no mercado, na feira, não mais. E eu nunca vou aprender português. Quando iniciaram as aulas, a coisa boa é que perdi a vergonha de falar, porque quando vou aprender se não faz o intento de falar? Mas eu sei que falo terrível. Eu falei para o professor Igor, professor, eu não vou fazer isso, eu falo muito ruim. Mas então eu comecei a assistir muita série, escutar muita, assistir, sim, uma novela em português, músicas, as aulas que oferece la UFO, eu gostei muito, porque as aulas síncronas são as que mais ajudam a gente para aprender, porque a gramática e isso dá para entender fácil, leyendo. Eu sinto que eu leio e escrevo mais ou menos, dá. Mas para falar é muito complicado. E com a pandemia, a máscara complica muito. O som do português é muito diferente. A gente não sabe fazer muitos sonidos da idioma português. Então, como que a máscara não ajuda como para que o sonido salga e escute igual que quando você fala sem máscara. E sim, é como as coisas que respeito ao idioma, para mim ha sido um desafio muito, muito grande, porque é como aprender sem ter muito contato. E pues as pessoas, eu sinto que quando as pessoas da faculdade são muito boas, entendem muito, eu tenho que fazer apresentações, eu tento fazê-las em português, porque aparte eu não posso falar em espanhol, porque eu falo muito rápido. Então, se eu falo em espanhol, ninguém entende nada. Então, ou falo muito devagar em espanhol, que não vai acontecer, ou falo em português. De alguma forma, eu acho que a gente vai entender. E que outra coisa? Se sinto nas pessoas do Brasil, não sei se isso na Irlanda, mas quando a gente quer falar, é muito difícil porque eu sinto que eles não fazem o esforço de compreender o que uno quer comunicar. Então, é mais difícil porque quando uno escuta, uno presta mais atenção e todas essas coisas, mas as pessoas não entendi, tá? E uno, mas preciso de sua ajuda, não. Para mim era muito raro porque eu falava, eu preciso uma papeleria, mas em português papelaria. Mas para mim não há muita diferença, pero eles não sabiam se eu falava papeleria. E eu como que,
qual é a diferença de papelaria a papelaria. Mas são coisas muito similares que eu achava que porque eram muito parecidas com o espanhol, eles iam a compreender. Mas não, não dá certo. Eu tenho que falar como eles para que me entendam. Ou senão, não. Não sei. E quedo na mitad da cidade sem saber onde ir. E que outra coisa? Eu não sei o que mais falar. Eu gosto de falar muito. Eu acho que por isso o professor Igor falou que... Laura, em relação à comida, como agrônoma, cultura, você sentiu alguma coisa assim que te impactou ou para você foi mais tranquilo? Como foi? Eu gosto muito de comer e de experimentar novas coisas. Eu amo a comida brasileira, eu gosto muito, muito. Tudo o que, isso não, eu, sim, eu quero. Mas eu sinto que a comida brasileira é muito, com muita sal e muito doce. Para mim isso ha sido muito difícil, porque sim, é muito, muito doce. Então, mas é muito gostosa, sim, eu amo a comida brasileira. Mas quando cheguei também fiquei um pouco doida de la mudança, porque e minha cara com muito grano, horrível. Eu, oh my God, meu Deus, minha cara. Mas já eu tenho que cozinhar, mas a senhora da casa, em vez da comida, mas eu gosto muito da comida de aqui. Sim. Tá bem, meu amor. Então, eu te agradeço. É muito gostoso escutar você falar e o seu entusiasmo. Eu acho que realmente esse momento é um momento especial e mais difícil. Vocês chegaram numa época em que a gente não pode ter essa troca, esse contato físico. E nós brasileiros, nós somos muito como vocês, a gente gosta de tocar, de abraçar, de beijar, de conversar, de sair, infelizmente nós fomos impossibilitados de fazer isso, né? A UFA ela tem, dentro do programa de internacionalização, ela faz encontros frequentes com os alunos que vêm em mobilidade. Então, especificamente esse ano, você, o agronome e todos os outros foram privados dessa possibilidade, né? O que não impede que futuramente, né, quando tudo se acalmar e vocês possam voltar para passear, a gente não faça essa festa, né, que a gente ficou devendo um pouco para vocês. Mas, de toda forma, também te parabenizo pelo esforço, pela coragem de não desistir, pela sua dedicação de continuar estudando com todas as adversidades. E o professor Igor adora dar aula para você e para o grupo, então ele faz com muito amor e prepara muito carinho pensando em vocês. Então, quero te agradecer por você ter aceito o convite. Sei que no início você estava um pouco resistente, mas ele tem muito carinho por você, então eu mesma pedi para ele convencer você. Muito obrigada. Então, Igor, você segura um pouco aí a sua pergunta, eu vou passar a palavra para a Eves e depois, no final, a gente faz as perguntas, tá bem? Então, vamos lá, Eves, querida, pode ligar a sua câmera e o seu áudio para a gente te ver, por gentileza? Vamos ver se ela consegue... o áudio já está ligado, né? Mas eu não estou vendo a carinha dela. Só um pouquinho. Oi, meu amor. Oi, boa noite. Oi, querida. Como vai? Tudo bem. A ligação, a conexão está um pouquinho ruim, mas vamos ver se dá. Tá bom, minha linda. Não, mas tá dando para te ver, tá dando para te escutar perfeitamente. Que bom que você conseguiu entrar. Bom. Muito feliz. Nossa, foi um pouquinho difícil. Sim. mas estamos muito felizes que você está aqui com a gente hoje
e podendo contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória até chegar aqui ao Brasil e tudo que você tem passado aqui no nosso país e como tem sido o relacionamento com os brasileiros, o acolhimento ou não acolhimento, como tem sido a parte profissional de trabalho, como tem sido estudar português nesse momento tão difícil, né? E, enfim, conta um pouquinho de você para nós, meu amor. Ok, então, bom, eu sou a Evis Mitchell, eu sou venezuelana, tenho 48 anos, eu sou assistente administrativo de profissão, mas aqui no Brasil estou trabalhando como costureira, porque também fazia isso na Venezuela. Eu tive que sair da Venezuela porque não estava dando, a situação econômica de lá foi piorando cada vez mais, até que eu não consegui me manter. Então, decidi sair. Uma coisa muito engraçada é que o Brasil não estava entre meus planos. Eu estava procurando ir para Peru, não deu certo, foi muito difícil. Depois, bom, vamos ao Equador. Equador também fechou as portas para mim. Então, falei, bom, Colômbia, então. Colômbia também não me quis. E foi muito difícil. E por um acaso só que deu a oportunidade de vir para cá, para o Brasil. E ainda se estava em dúvida, não? O Brasil. Minha irmã falava, você não quer ir para o Brasil porque você não vai falar português? Eu consigo falar português. Não é isso, só que na minha mente, nos meus planos, Brasil não estava. Então, tive que adaptar, não mudar minha mente para aceitar que era o Brasil. Quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu não falava nada de português. Nada. Só conhecia, eu acho que duas expressões. Bom dia e faca. E só sabia isso porque eu tive uma colega do trabalho que o pai dela era português, e então ela, entre as coisas que a gente falava, ela falou isso, foi coisas que gravaram em minha mente, não? Cheguei aqui por meio de outros venezuelanos, eles tinham contato com a Fraternidade Sem Fronteira, eles têm um acampamento em Boa Vista e deram acolhida para nós. E eles também fizeram providenciaram as passagens para nós. Como os outros venezuelanos que me ajudaram aqui em Uberlândia, eles então deram acolhida para mim aqui em Uberlândia. E eu sou testemunha de Jeová e a congregação aqui também me acolheu muito bem e eles providenciaram todas as coisas que eu precisava. A casa, os móveis da casa e também um emprego como costureira. Então, bom, eu empecei aí. Uma senhora que fazia concertos, adaptar-me ao jeito de costurar aqui, de fazer as coisas, de que foi um pouquinho difícil. Uma coisa engraçada que me aconteceu foi com a palavra largura. No espanhol, largura tem que ver com comprimento. E a largura de vocês tem que ver com o ancho, não? Para nós em espanhol. Então, chegou uma moça no atelierzinho a fazer um concerto de uma saia. Era uma mini saia. E ela falou para a senhora, não, é que está muito larga. E eu olhava para ele, meu Deus, esta menina quer mostrar, então. Está muito corta para mim. E ela fala que está larga. Depois foi que eu entendi, não, ela está falando de ancho, de grande. Eu mesma ri muito com isso, não? Porque ainda, às vezes, falam para mim da palavra largura e eu penso em espanhol. Então foi muito, muito engraçado. Eu ri muito sozinha, não falei para ninguém, porque que vergonha, meu Deus. Também aqui tive contato com a ONG Tá. Eles estavam dando ajuda aos migrantes e eles estavam dando cursos de português. Eu persegui eles, eu fui trazer eles, até que peguei, ok, eu quero aprender português com vocês. E então aí começou a melhorar meu português.
porque na Boa Vista, no campamento que eu morei, eram todos venezuelanos, assim que era espanhol o dia todo. Eu pensei, não posso ficar o dia todo aqui, porque nunca vou aprender português. Eu preciso aprender português para me comunicar, porque senão eu estou perdida, não vou fazer nada. Então, consegui aí em Boa Vista fazer uns dias de trabalho como costureira também. Não pagavam muito bem, não pagavam muito dinheiro, mas eu vi mais, além do dinheiro, da ganância do dinheiro, foi que eu ia a me familiarizar com as pessoas que falavam português, com o português. Meu ouvido ia se acostumar as palavras, a pronúncia, e isso vai ajudar que meu cérebro fora fazendo a mudança para um novo idioma. Eu entendi isso, e então saí. Eu falava, se não consigo trabalho, não vou entrar na praça e vou falar com um velhinho, com alguém, vou falar, mas eu tenho que aprender português porque sim. E, bom, as pessoas da área ajudaram muito quando eu cheguei aqui em Uberlândia. Depois, infelizmente, a pandemia parou muitas coisas. Então, ainda assim, eu comprei um livro de gramática portuguesa e comecei a estudar sozinha, a buscar as conjugações dos verbos na internet. Fiz uma pasta com todos os verbos para ir estudando eles e também repassando, não? Relendo o que as pessoas de tarde deram para nós. Falar muito. Eu saí do grupo dos venezuelanos porque achei que se eu ficava com eles, ia falar só espanhol. E não ia adiantar nada só falar espanhol. Eu tive uma amiga que ela se bloqueou e ela não queria aprender português. Eu falei para ela, você, Venezuela, veio para o Brasil. Não, o Brasil foi para a Venezuela. Então, aqui todo mundo fala português. Infelizmente, eles foram colonizados por os portugueses, não por os espanhóis. Então, não temos a mesma língua. Então, nós temos que aprender. Eles estão dando a boas-vindas, então nós temos que aprender. Temos que esforçar-nos para aprender. Senão, estamos perdidos. Eu acho que a língua, a comunicação, a linguagem, idioma, a fala, é um dom do ser humano. Mas nenhum outro ser na natureza fala, só nós. Então, temos esse dom, e para nos comunicar, para nos entender, para nos relacionar, precisamos falar. Então, eu posso falar muito, como vocês veem. Se falo só em espanhol, posso ter uma conversa muito interessante, mas vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Vocês podem falar muito interessante em português, mas se eu não entendo português, são palavras ao vento, no ar, ninguém vai entender. Então, ou aprendo eu português ou vocês aprendem espanhol. Mas é muito difícil que vocês aprendam espanhol, meninos. Então, bom, Venezuela veio ao Brasil, assim que Venezuela tem que baixar a cabeça e aprender português. Eu estou gostando muito. Eves, você chegou quando ao Brasil? Em que ano? Eu cheguei em janeiro do ano passado, 2019. Ah, sim, ok, entendo. Sim, eu te cortei, você falou eu estou gostando, eu te cortei, perdão. De aprender português. Ah, sim. Sim, você é muito esforçada. Eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente e assistir uma aula com o Jota, que estava junto com a Laura, dando aula para você, e a sua dedicação. Sim, e a sua dedicação, o seu esforço também. O que a gente nota em comum entre vocês é esse desejo, né, de mostrar a importância e a necessidade de aprender a língua por uma questão de sobrevivência, né? E quando não consegue chegar até vocês se viram, dão um jeito e vão atrás para buscar esse conhecimento, né? Como você disse, a sua amiga se travou
e como nós temos muitos casos de pessoas que falam línguas muito diferentes, ainda o espanhol e o português, a gente até que, embora tenha o portunhol, mas a gente ainda, né? Mas, por exemplo, se é um árabe, é bem mais difícil, né, para eles. Então, a dedicação tem que ser ainda maior, né, e etc. Então, você é uma pessoa linda, iluminada, cheia de luz, de amor, e eu sei que Deus conduziu você até aqui com um propósito, com toda certeza, e fico muito feliz que você tenha sido recebida com tanto carinho, né, com tanto respeito, e que, de alguma forma, você esteja podendo dar continuidade à sua vida aqui, e que você, com certeza, vai colher frutos muito bons, né, nos próximos anos que virão por aí. E você está de parabéns, sou muito fã sua. Ai, obrigada! Olha, é muito bom falar com você sempre, muito gostoso, a gente aprende muito. Então, meus amores, eu abro então agora para que os convidados possam, né, os colegas que estão assistindo, possam fazer suas perguntas aos convidados, ao agronômico, a Laura ou a própria Eve, vocês fiquem à vontade aí. O Igor tinha levantado a mão, se ele quiser falar agora alguma coisa, enfim, estamos Ale, aqui à disposição. Oi. rapidinho, só para avisar para quem chegou depois, que me perguntaram aqui pelo WhatsApp, o chat, né, a gente não está conseguindo acessar, então se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão nesse íconezinho que nós temos aí em cima, e aí a Alessandra vai chamando vocês para fazer as perguntas, tá bom? Então vai funcionar dessa forma, não vai ser pelo chat. Obrigada. Então, boa noite para todo mundo. Eu gostaria de ter visto a apresentação do agronômico, um pedacinho da Laura, né? Mas infelizmente não pude. Mas eu peguei um pedacinho da aula do final da Laura e da Eves. Eu fiquei encantado, principalmente pela história da Eves, de superação e de como que ela pegou essa imagem, né, do contexto que ela estava inserida, que era um contexto doído. E ela disse aqui, ela não trouxe isso como algo negativo, mas sempre positivo e com uma humildade muito de não, eu tenho que ser humilde e querer se interessar em aprender a cultura do outro. E isso muitas vezes não acontece. Por exemplo, a gente fica preso, com saudade no nosso país, da nossa cultura, e acaba por bloquear e não quer aprender. Então, parabéns, Eves. Eu fiquei assim, extremamente feliz com o seu depoimento, com a sua força de vontade, com essa coragem, né, de ter atravessado assim, um país e construir tudo do zero aqui. É preciso ter muita coragem e determinação para fazer isso. Parabéns, de coração. Obrigada. E eu gostaria de falar um pouquinho da Laura, que, gente, a Laura é uma pessoa maravilhosa, extremamente esforçada. Eu acho que é igual a Alessandra disse, né? É eu não sei se é da cultura hispanos falantes, de querer aprender, ou porque o português eu não sei. Mas é uma força de vontade tão grande que tem, que eu fico muito admirado. Que eu, às vezes, queria ter essa força de vontade de aprender o espanhol, assim, igual vocês fazem, sabe? Com essa paixão do português. É muito bonito. Acho parabéns a todos vocês, viu? Laura, Eves, agronômio eu não assisti, então não tem que falar, mas parabéns. Obrigada. Obrigada, professor.
o agronoma ele tem a mesma disposição, o mesmo desejo e luta também com aquilo que ele consegue nesse momento, tanto quanto a Laura, né, no contexto acadêmico. Então, ele mais ou menos disse, né, claro, dentro do contexto do país dele, né, e da relação do francês com o português, né, das semelhanças que ele encontrou, para poder ter força aí para também ir atrás e superar as dificuldades da língua, e ele colocou muito bem isso para a gente. Então tá bem. Olha, o Lucas está aí, querido, saudades de você. Pode abrir o seu microfone, meu amor? Cadê você? Olá, sim, boa noite. Olá! Cadê Boa sua noite. carinha? Você não quer mostrar a carinha? Eu estou mostrando aqui, eu não sei se está chegando aí para vocês. Cadê? Vamos ver se agora vai chegar. Caramba. Oi, saudades! Pois é, eu consigo ver só 4 carinhas aqui, eu não estou vendo de todo mundo. Pois é. Tá bem para interagir. Bom, eu estou muito feliz de estar participando com vocês desse evento, né, que para mim acho que uma oportunidade de retomar a minha memória de professor e também a minha memória de formação, né, enquanto professor. E fico muito feliz de escutar os depoimentos que tiveram aqui hoje. E uma coisa me chamou a atenção, né, quando os participantes falaram sobre as suas experiências durante esse período de quarentena. E normalmente, né, nos cursos regulares de PLE, a gente dá um enfoque muito grande à oralidade. E agora, durante a quarentena, tem sido necessário ler e escrever bastante para atender as demandas, né, do ensino remoto. E aí eu queria escutar, eu acho que a Laura falou um pouco mais disso, como é que tem sido, né, essa experiência de ter que lidar com tanto volume de leitura, interpretação e, ao mesmo tempo, escrita para atender às atividades aí do ensino remoto? Se tem sido difícil, se tem sido, enfim, acessível, né? Se você tem notado que talvez te demanda um pouco mais de esforço do que a oralidade, enfim, seria isso. Oi, Lucas. Pode falar. Pues, eu acho que realmente lo que es escrita y lectura a gente no tem muito problema con mis compañeros, porque es muy similar al español y con las ferramentas da Translator y todas esas cosas dá certo. Para as pessoas, o mais difícil é falar, a comunicação quando fala, porque a escuta dá para entender muito bom. Quando eu cheguei na fevereiro, minha primeira aula foi de estadística. Imagina a estadística em português. Eu proferi todos os números, coisas, e minhas notas eram só de palavras que eu não conhecia, porque eu acho que a similaridade de espanhol com o português é boa e é ruim, porque muitas palavras eu acho que são iguais, mas não. Então começa a confundir muita coisa, muita palavra do português é uma palavra mal falada em espanhol. Então, meu cerebro, toda a vida, minha mãe, todo mundo, você não pode falar pior porque está mal falado. E acá todo mundo fala pior porque está bom. Então, tenho que mudar toda a forma de minha mente para poder falar. Mas quando a gente escreve, lê, dá certo. Mas para falar e que as pessoas compreendam. E eu acho que, como falou Elvis, os brasileiros receberam a gente, estão educando, e a única forma de falar obrigada é comunicar em seu idioma. Então, como que se eu quero falar, eu quero dar uma informação em minhas aulas, é importante que eles entendam tudo o que eu quero falar e comunicar, porque eu acho que tenho muita coisa que falar e que compartilhar, porque as culturas e muita coisa é algo que só o ser humano, como falou Elvis, tem, e a gente pode compartilhar
es importante enseñar, o sea, más cosas de que yo vine de Colombia fue para enseñarme a cultura e aprender da cultura brasileira. Então, mas falar é o mais difícil, os sonidos nunca havia... Ai, não, eu não posso falar mais ainda. Tá ótimo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agronômico, você não quer contar um pouco como está sendo para você com essa parte escrita nas suas disciplinas? Isso não é problema para você agora, nas aulas remotas? No seu curso? Eu usei uma técnica para entender os cursos. Eu perguntei ao professor se eu posso gravar o curso, e se eles concordam, eu gravei o curso e depois eu vou escutar de novo para entender melhor, porque é mais fácil para mim de entender um texto escrito que entender uma pessoa que está falando. E é mais fácil para mim. Se eu tenho o texto, é mais fácil, não é problema para entender, porque, como eu disse no início, a escrita francesa e portuguesa são quase mesma. Tá ótimo. Obrigada. Hebe, se você quer falar, minha linda? Sim, no meu caso, eu consegui uma página, um site, que ele tem um texto e tem o áudio do texto. Então, eu leía, eu colocava o áudio e conseguia seguir a leitura. Então, pode, no caso, aprender muitas coisas, mais que no curso, porque às vezes no curso eram 2 vezes na semana, 1 hora. Eu tive agora, acabei um curso online com professores de Mato Grosso do Sul, também, do português, e estava focado na parte oral e escrita. Então, compartimos muitas coisas, mas, como falava a Laura, online tem muito limite. Você não pode se expressar muito, o tempo é limitado, 1 hora, aí 60 participantes, então, uma pessoa que gosta de falar tanto como eu, estava assim, como que eu quero falar, e compartilhar, mas deram muito material para ler, para analisar, então isso ajudou muito a desenvolver a parte escrita, sobretudo porque tem muitas coisas que no espanhol não temos a craseada, não temos o tio, não temos o acento circunflexo, não temos tantas contrações gramaticais como vocês têm, então é difícil. Não temos C cedilhado, então para nós pronunciamos Z, S e Z tudo igual, então ter que fazer essa pronúncia diferenciada das palavras, das escritas com essas letras, é difícil para nós, porque não estamos acostumados. É igual que a B e a V, não nós fazemos isso no espanhol, todo é B, e o que entendeu, entendeu, e o que leu, leu, mas para nós o português, eu acho que no caso para estudar ele, é mais disciplinado para nós que somos estrangeiros. Temos que ter mais disciplina para poder aprender direitinho, não? Porque uma coisa que eu he observado, que eu vejo aqui, é que há muito brasileiro que fala muito português ruim, então para nós é muito mais difícil de entender ainda. Porque, por exemplo, vê se na classe, a gente se conjuga em singular, mas vê brasileiros que falam a gente fazemos,
Meu Deus, isso a gente faz, não fazemos nós. Então, penso que ajuda, eu acho que ajuda que nós concentremos mais, nos foquemos mais no que estamos estudando. A professora falou que a gente faz e nós fazemos, então é assim, beleza. Sim, querida, faz parte, meu amor. Esse é o Brasil. Sim, olha, a Estela está com a mão levantada, a Lidiane também. Estela, pode falar, querida, eu passo a palavra a você. Então, gente, eu vou ser bem rápida, porque eu sei que está chegando um limite do tempo previsto, né, para a atividade de hoje. Tem a colega Lidiane para também falar. E eu quero só chamar a atenção para uma coisa única que eu vi na fala dos três, né? Quando o agronômico falou, ele disse que, mesmo com as dificuldades, ele devia falar mesmo errado. A Laura disse que perdeu a vergonha de falar porque ela sabia que ela tinha que falar de alguma forma. E a Eves disse agora no final que tem que ter muita disciplina para aprender direitinho, né? E isso tudo cai na mesma ideia que a gente está vendo no aprendizado de uma língua estrangeira, né? Que é preciso realmente correr riscos. E aí eu estou tomando a fala do agrônomo, que ele falou exatamente, literalmente isso. Aprender é correr riscos. Então, as três falas, né? Vocês três mostraram isso, né? Que vocês estão correndo riscos, mas estão ultrapassando essas barreiras. E aí, mesmo num contexto de pandemia, mesmo num contexto totalmente adverso para esse compartilhar e essa troca que é tão importante no aprendizado da língua estrangeira, mesmo assim vocês estão vencendo. Então, eu só queria deixar, então, meus cumprimentos para esses vencedores que são vocês, na luta, na dificuldade, nas barreiras, e vocês estão superando tudo. Então, parabéns e obrigada por compartilharem com a gente essas dificuldades vencidas, ok? Obrigada, Estela. A Lidiane, pode falar, meu amor. Oi, boa noite para vocês. Eu queria também parabenizar os três, assim, pelas falas, né? Muito bom ouvir esse interesse, apesar desse momento difícil, né, que a gente está vivendo e tudo. Vocês estão superando aí, mesmo com um pouco mais de dificuldades do que quando a gente tem esse momento de aulas, né? Aulas presenciais mesmo. Eu também, como Lucas, estou me lembrando aqui das aulas que eu dei de português língua estrangeira, que, assim, é uma experiência maravilhosa para nós também, como professores, trabalhar com vocês. É uma satisfação incrível, né? Assim, e eu queria comentar, assim, fazer uma pergunta, na verdade. A Eves já falou um pouco sobre isso, sobre essa relação com a língua, né? Assim, geralmente os alunos me falam sobre dois contextos, que no acadêmico é bem diferente que na rua, né? Apesar da pandemia, vocês puderam perceber, assim, a diferença da linguagem na rua com a linguagem que os professores usam nas aulas? É mais difícil de compreender? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Eves acabou respondendo, né, antes mesmo da minha pergunta, que ela teve ela percebeu essa dificuldade de que os brasileiros falam errado, muitas vezes, né, e que isso complica. Queria que os outros falassem também um pouco sobre isso, assim, dessa diferença que vocês notaram, apesar do pouco contato, né, com as ruas agora, que a gente não está podendo ter essa interação. Era isso, e parabéns, tá? Parabéns aos três. Obrigada, Lidiane. Sí, a diferencia es muy... Obrigado. Minha primeira aula em estatística deu para entender. Eu consegui aprender estatística em meu primeiro mês no Brasil. Mas quando eu fui
Uber. Eu não entendo ainda muita coisa. As pessoas na rua falam muito rápido. Aqui em Uberlândia cortam palavras. É difícil. O inglês da universidade dá para entender. As pessoas falam muito bonito, os professores falam muito bem. Eu fiz o mesmo que agrônomo. Eu escuto as aulas outra vez, escrevo, volto e escuto, mas na rua é outro mundo, muito diferente. E você chegou a estudar português? Eu não sei se eu perdi uma parte da sua fala, mas você conseguiu estudar, teve esse contato com a língua antes de vir para o Brasil? Não, eu cheguei em fevereiro. Eu estive uma semana, eu viajei a Brasília porque eu tive um problema com minha conta de banco e eu tive que viajar. Mas a outra semana eu iniciei minhas aulas e uma semana. E a outra semana iniciou a quarentena. Não mais, eu fiquei em casa até agora. E você, agrônomo, você conseguiu assim, notar alguma coisa? Deu para ter esse contato na rua também? Sim, eu vejo uma diferença quando eu escuto uma pessoa que está falando na televisão ou nas aulas e uma pessoa que está falando na rua. É muito diferente. Por exemplo, eu lembro uma vez eu estava na rua para comprar uma coisa e eu entendi uma pessoa que estava falando e eu não entendi nada do que ela falando. E eu me disse que, oh meu Deus, eu não vou, não será, eu não será capaz de aprender o português. É muito difícil porque eu tenho esse pensamento que cada pessoa aqui no Brasil fala seu próprio português. Não é a mesma língua para todo mundo. Claro, tem muito isso, né? Cada um fala de uma forma, se você muda de cidade, né, de região, tem muito isso mesmo. Mas é interessante, assim, com o tempo vocês vão vendo que essas diferenças também, assim, são uma riqueza também que a gente tem, que vocês vão aprendendo a ouvir, a entender, né, variantes também da mesma língua. E é uma coisa enriquecedora porque em qualquer lugar do Brasil que vocês forem, vocês vão ser capazes de comunicar, apesar de aprender, por exemplo, o português de Minas Gerais, né? Ou de Uberlândia, né? Bom, obrigada, tá? Parabéns. Oi, Giovanni, pode falar. Obrigado, Alessandra. Então, acho que a Lidiane levantou uma questão bastante interessante dessa diferença, né, do uso do idioma, um uso meio acadêmico e o uso do dia a dia. E vocês confirmam que vocês tiveram essa dificuldade e têm essa dificuldade. Mas vocês já levaram essa reflexão para o contexto de vocês? Essa dificuldade não existe também lá no país de vocês? Essa dificuldade também não acontece? Essa diferença também não acontece? É uma pergunta, uma curiosidade minha. Se vocês já pensaram nisso também, porque agora vocês estão experimentando o outro lado, o lado de quem está aprendendo uma língua estrangeira, né? Não é aprendizado da língua materna, é uma segunda língua, a língua estrangeira. Se eu for, por exemplo, para o país de vocês, se eu for para o Haiti, né, para a Colômbia, para a Venezuela, se eu for para esse país, será que eu também vou ter essa mesma impressão? Isso que eu queria saber. Vai ter sim. Vai ter sim. Por exemplo, na Venezuela também temos regiões que têm diferentes sotaques e tem palavras que, por exemplo, na minha região é muito comum, mas em outra região é um palavrão. Estamos no mesmo país. Sim. E até nós mesmos, por exemplo, na região onde eu morava, eu no leste do país, perdão, no oeste do país. Na parte
Noroeste tem um estado, menina, ninguém pode entender aquela gente. Eles falam tão rápido. Os venezuelanos falamos rápido, mas eles eu acho que são de outro mundo. Falam mais rápido ainda. Às vezes nós peraí, eu não entendi o que você falou. Fale mais devagar, porque não sei o que você me falou. Então, eu conheci, por exemplo, um menino que ele era americano. E ele saiu na rua porque ele falava, não entendo nada do que vocês falam, eu entendo na aula, mas quando eu saio, não sei, eu estou em outro mundo. Então, nós estamos experimentando isso em carne própria. Agora. Obrigado. É quase a mesma realidade no Haiti. As pessoas na parte do norte do país falam uma maneira diferente do que estão na parte do sul do país. E eu acho que é uma realidade na quase todos os países do mundo. Você vai encontrar uma diferença na maneira do que a gente falar a língua, eu acho. Sim. E tem uma pessoa aqui na conversação que pronuncia meu nome corretamente. Eu acho que é a primeira vez aqui no Brasil. Estela, foi a Estela. Sim, Maria Estela, sim. Sim. Ela tem um sotaque francês, eu acho. Porque sou professora de francês, agronômica. Então, sabe uma outra coisa também que me ocorreu agora? É uma realidade que eu sou filho de italiano, meu pai é italiano, então ele veio para o Brasil, ele tinha 24 anos. E o meu pai aprendeu português nos livros. Mais ou menos como vocês estão fazendo. Hoje vocês têm acesso às plataformas da internet. Naquela época eram livros e livros bem restritos, né? Então ele aprendeu o português e uma gramática de língua portuguesa. Então, às vezes, ele empregava frases, estruturas de frase, verbos, muito melhor do que eu, na verdade. Porque o aprendizado se deu dessa forma, né? Um aprendizado, digamos que escolar, acadêmico, alguma coisa desse tipo. E o meu aprendizado, ele se deu no dia a dia, né? Com os meus vizinhos, com os meus parentes, com os colegas de rua, que a gente brincava. Então, é diferente. Então, essa formalização da língua, no nosso caso, aconteceu na escola, né? Então, a gente tinha duas realidades, é o que vocês estão vendo agora. E vocês são adultos, então vocês estão aprendendo uma segunda língua depois de adultos, né? Vocês já têm uma noção da formação da língua, da estrutura da língua. Então, isso também ajuda um pouco e dificulta um pouco, na verdade, né? Isso tira a naturalidade da coisa, né? Mas também, né, dá um pouco de segurança quando vocês podem fazer essa comparação com a língua de vocês, nas semelhanças e diferenças. Ok? É só. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aos convidados? Não, né? Não estou vendo. Então, bom, queridos, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Eves, Laura, Agronômica? Bom, a periquita vai falar. Sim. Então, fale. Ok, eu acho que no caso de nós que estamos aqui por a circunstância que seja, por exemplo, no meu caso, eu fui forçada a sair do meu país por as circunstâncias políticas e sociais de lá. Então, eu estou enfrentando uma nova vida. E minha vida daqui para adiante é aqui no Brasil.
porque ainda o governo mudar hoje mesmo, vai passar muito tempo para que ela volte a ser o que era. Então, vai ser muito difícil. Já estou aqui, então eu sou brasileira já, não no papel, mas no coração. E acho que tenho que me esforçar cada vez mais para me comunicar melhor. E entender também, eu tenho uma colega de trabalho que é daqui de Uberlândia, e tenho um colega que ele é paulista. Eu entendo ela, mas às vezes ele fala e eu fico, porque não entendi o que ele falou. Mas eu acho que com a convivência, com o dia a dia, eu vou entender. E depois eu vou falar paulista também. Então, o interesse que nós temos em aprender e o ênfase, o empenho que nós temos para aprender vai ajudar muito. Eu acho que a atitude positiva e a boa atitude daqui para frente que vai ser que nós podamos adiantar. Senão, está tudo perdido. Verdade, querida. E eu sou testemunha da sua evolução no aprendizado da língua, de quando você estava aqui o ano passado e para agora. Então, parabéns, é todo esforço e dedicação sua mesmo, assim como a Laura e o agrônomo estão se esforçando dentro desse contexto. Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e passo, então, Marli ou Giovanni para falar do nosso calendário de amanhã e convidar todos para que possam estar conosco. Obrigada, Alessandra. Desculpa. Pode falar. Eu gostaria de adicionar alguma coisa. Sim. Eu fiz uma experiência. Quando, por exemplo, quando você lê um texto, às vezes o que você lê não é o que eu ouvo, entendeu? E eu gostaria de perguntar algumas dicas para aprofundar a aprendizagem da língua, algumas técnicas que incentivam para aprender mais e para vencer essas barreiras na aprendizagem da língua portuguesa. E eu gostaria de falar com Michel. E eu não sei se você sabe que seu país e meu país são dois países que têm uma bela história juntos. Meu país e seu país são aliados, são amigos desde a época de escravidão. E você é de Venezuela, né? Ok, sim. Eu acho que nossos países têm uma bela história juntos. Sim. E nós temos também na Venezuela uma boa colônia de haitianos, não? Eu lembro que quando eu estava em Caracas, que é a cidade capital de Venezuela, eu via muitas mulheres haitianas vendendo uns doces de coco. Meu Deus, eu perseguia aquelas mulheres por toda Caracas para comprar seus doces. Muito gostosos demais. Sim, é uma especialidade do Haiti. Sim. Então, obrigada, Agronômico, por colocar essa questão no final, e Eves também. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Os três que estão aqui nesse bate-papo, eles foram muito receptivos ao nosso convite para essa roda de conversa. Eu gostaria de agradecer de coração por vocês estarem aqui, por todos os esforços que vocês tiveram para estarem aqui hoje, e eu sei que foi bastante
produtivo e bem gratificante para cada um dos nossos participantes ouvir vocês, ouvir os testemunhos de vocês. Então, nós agradecemos muito por poder partilhar com vocês a vida, as experiências do ensino de português e tudo, né? Tudo que vocês trouxeram aqui para a gente. Muito obrigada mesmo. Bom, e agora para a gente encerrar, né, o nosso evento de hoje, avisando vocês sobre amanhã. Amanhã nós damos continuidade às 9h30. O primeiro momento vai ser sobre o Plenaú. Nós vamos falar das ações que nós desenvolvemos na Universidade Federal de Uberlândia. Então, Madalena. E depois, às 10h30. Vamos falar outra E depois, às 10h30, nós teremos um outro momento que é relacionado às ações educativas em Play-Plac. Então, nós temos esse momento na parte da manhã. Todos estão convidados. Eu já baixei a lista de presença dos participantes agora da noite. Em todos os momentos do evento, nós vamos baixar a lista, para que depois vocês possam ter o certificado, tá bom? E agora, para encerrar, né, esse momento, agradeço também a mediação da professora Alessandra e todos que colocaram perguntas aqui para a gente, que foi bastante interativa, Lidiane, Lucas, a Estela, todos eles. Quero agradecer algumas pessoas que estão aqui conosco, que fazem parte também da história do Play, como a Ana Flávia, a professora Benícia, que estava aqui agora mesmo, o Leonardo Ulloa também, Lidiane, todos mais que estão, e todos os participantes que estão aqui participando com a gente hoje. Vou encerrar com o nosso vídeo que nós fizemos para o evento, só um momento. Eu acho que agora vai dar certo o som. Pequeno problema técnico, já vou compartilhar novamente. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Obrigada a todos, até amanhã, tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada Obrigado por a el vocês. convite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Tá bom. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.